Olá galera, seja muito bem-vindo, você está no Elipse, eu sou o Flávio e hoje vamos falar sobre Adão Negro. Você tem duas opções. Pode ser o destruidor deste mundo, ou pode ser o seu salvador. Bom, eu não estava com grandes expectativas para esse filme, né? Primeiro que é mais um filme da DC, a gente sabe que a DC tem altos e baixos, talvez mais baixos do que altos. Então sempre quando sai um filme da DC, é mencionado, a gente fica aquele receio, né? A gente fica vendo, será que o próximo filme vai manter a qualidade, vai manter o ritmo? E Adão Negro, quando foi anunciado com The Rock, né? Eu já não estava muito muito esperançoso. Primeiro porque é o The Rock. Não é que eu não gosto do The Rock, eu gosto muito do The Rock. Todos os filmes dele a gente gosta de assistir, eu gosto de vê-lo atuando, até porque não é que a gente gosta dos personagens que o The Rock faz, a gente gosta do ator, do The Rock. Né? E os filmes que ele faz é sempre uma variação daquilo que o The Rock é. Todos os personagens que ele faz são praticamente os mesmos, mas como se fosse de um multiverso diferente. Quando a gente percebe, quando a gente olha e vê ele como um super-herói, não seria muito diferente daquilo dos outros heróis que ele já fez no cinema. Então eu fiquei meio receoso. Não vai ser um filme do Adão Negro, sabe? Vai ser um filme do The Rock como Adão Negro. Eu quero um bom personagem, né? Quando a gente vai assistir um filme de super-herói, a gente quer um bom personagem pra gente ter essa ligação entre a gente. E bom, o que dizer? O filme, pra mim, ele não foi pior daquilo que eu esperava que fosse. Tá? Ele não é uma porcaria de filme, tá? Nem é um dos piores filmes do ano de herói, tá? Se você entendeu o recado aí. Mas o filme não é bom, simplesmente. O filme não é um bom filme, sabe? Tem alguns pontos, eu vou comentar aqui, mas no geral, é um filme muito fraco. Bom, vamos lá, vamos para os pontos aqui. Eu vou comentando, eu saí do cinema e fui pensando naquilo que eu tinha assistido e fiz alguns tópicos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu não gostei do filme foi um personagem. Eu tenho vários personagens chatos, mas um personagem é muito chato. E é justamente aquele personagem, o núcleo dele, é que deveria fazer a ligação entre nós, espectadores, e o Adão Negro, né? O herói, anti-herói, vilão, enfim, que é o personagem principal. Então ele deveria fazer essa ligação, né? De empatia, de simpatia, na verdade, com a gente, e ele simplesmente é tenebroso. O personagem é muito chato, é irritante, que é justamente o garoto. E ele é chato em que sentido? É porque ele é um tipo de personagem muito caricato. Ele é o tipo de personagem que a gente já sabe o que ele vai fazer, o que ele vai falar. A gente já viu isso várias e várias vezes em todos os... Pense naqueles filmes de herói em que o herói não sabe ser herói e o garoto ele precisa ensinar essa pessoa a ser herói. Então ele vai dizer, não, você tem que falar isso. Quando você fizer isso, você faz isso. Quando você bater nele, faz assim. Você tem que ser assim. Cara, isso a gente já viu em vários filmes. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse tipo de personagem foi em Exterminador do Futuro 2, em que o garoto fica falando pro Arnold Schwarzenegger o que ele tem que falar. E se alguém se engraçar com você, você diz que se dane. E se quiser se livrar de alguém, diga hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. E ele faz de uma forma terrível. A primeira fala desse moleque no filme já me deu... não acredito que vai ser isso. Então começa já por aí, né? Que é justamente o núcleo de personagem em que a gente deveria ter uma ligação com o herói. Ele falha miseravelmente. O garoto é um arquétipo irritante de personagem. Irritante. E tem uma cena em que ocorre... Alguém dá um tiro nele e a cena é em câmera lenta e a bala vai indo e a gente vê o Adão Negro, né, se movendo para tentar salvar o garoto. E nessa parte em que
tá em câmera lenta da bala fazendo a trajetória até chegar ao garoto, eu fico pensando, cara, ele tem que morrer, ele tem que morrer. Cara, essa bala tem que acendir. Porque aí eu fiquei pensando, pô, agora sim vai fazer sentido, né? O Adão Negro se tornar herói e tal. Aí sim, porque o garoto morre, ele fica com peso na consciência e quem sabe agora ele vai se virar o herói, enfim. Ai, como eu torci pra aquela bala acertar. Eu não trouxe passaporte. Não precisamos de passaporte. Somos a Sociedade da Justiça. A participação da Sociedade da Justiça. A gente viu que tem outros heróis lá, né? Tem o Gavião Negro, tem o Smaga, que é o Smaga Atom, tem o Doutor Destino e tem a Ciclone lá. Então são esses 4 personagens. 2 desses personagens têm muitos destaques, né? Que é o Gavião Negro e o Doutor Destino. Mas os outros 2, não tanto, né? Na verdade, acho que todos os personagens desse filme foram escritos com uma linha de característica, sabe? Parece que o roteiro chegou e falou pra você vai ser o comediante, tá? Você que vai fazer as piadinhas, você vai ser o machão, você é o sábio, e você vai aparecer nas horas que vão precisar. Você, a pessoa que se preocupa muito com outra. Parece que os personagens foram escritos dessa forma, então as pessoas já sabem como tem que agir, então liga o botão automático e vai. Mas assim, a participação da Sociedade da Justiça em alguns momentos são muito bons, as partes da ação tem uma pancadaria legal, isso aí não tem muito o que reclamar. Outra coisa que me irritou na Sociedade da Justiça é uma série de repetição de acontecimentos, principalmente com o Doutor Destino. E falar em Doutor Destino, não tem como não fazer uma comparação com o Doutor Estranho da Marvel, né? Os personagens, mesmo nas suas origens, né, nos seus aspectos, nas suas características, eles são muito parecidos, então não tem como fazer não tem como ignorar o que acontece no filme do Adão Negro e o personagem que nós já conhecemos, Doutor Estranho lá da Marvel. Em alguns momentos você vai ver, você vai ter, bem parecido, não tem como negar. Mas, assim, o Doutor Destino tem lá um pouco da sua personalidade lá, de ser um cara bem mais sábio do que o Doutor Estranho. Fora isso, eu achei os poderes do Doutor Destino muito limitados, até porque eu até entendo que ele não tem muita... Né, não é um filme dele, o filme não é dele, então ele não tem muito o que mostrar, mas ele mostra muito pouco dos poderes e o problema é esse, é o que eu tinha comentado. É repetido, sabe? Ele utiliza um poder aqui, acho que aparece 3 poderes dele, aí depois, um pouco mais na frente, ele utiliza o mesmo poder contra outra pessoa e depois utiliza de novo. É a mesma coisa, não tem muita variação. A Ciclone. Gente, a Ciclone. Quem assistiu aí a Liga da Justiça do Snyder, né, em que a Mulher Maravilha aparece, é uma coisa que me lembrou muito. Não importa a música que esteja tocando, e a gente ouve aquele som... A Ciclone é quase a mesma coisa. Sempre quando ela vai aparecer e utilizar o poder dela, é em câmera lenta. Sempre. Não importa. Aliás, falar em câmera lenta, cara, esse filme tem tanta câmera lenta, que você fica, nossa, mano, por isso que tem mais de 1 hora de filme. Porque se as cenas não fossem em câmera lenta, acho que tinha reduzido, sei lá, uns 30%, 40% de cenas do filme. Eu achei que o diretor, ele quis emular muito o Zack Snyder. E é um bom diretor esse cara. Ele fez alguns outros filmes bons, mas aqui ele acabou cedendo à ideia de que tinha que emular um pouco o Zack Snyder e há um certo exagero para cenas em câmera lenta. Então, a Ciclone, sempre quando ela aparece, ela vai utilizar o poder dela, é câmera lenta. O Smaga, que é o Flash, ele é como se fosse o Flash da Liga da Justiça, ou como se fosse o Homem-Aranha, que é o cara que fica fazendo piada. Sempre quando ele vai entrar em cena, ele faz piada. Algumas funcionam, outras, a maioria não. E o Gavião Negro é um dos personagens da Liga da Justiça que mais tem ação, tem envolvimento muito com o Adão Negro, né? Eles dois têm uma faísca lá. A participação dele, ele
também é um personagem bem um pouco caricato, né? Não tem muitas camadas, é só aquele cara lá, ele faz o personagem durão, machão, o cara que tem que prender o Adão Negro a qualquer custo e briga com ele. Então, eu acho ok, né? Não chega a tanto a atrapalhar, não chega a ser irritante, mas base, ele tá no automático, tá todo mundo no automático, tá? E os dois que se saem melhor é o Doutor Destino e é o Gavião. Bom, um outro ponto, eu falei de muita câmera lenta, uma outra coisa que é bom comentar, que me irritou, que eu vi notar, eu falei, caramba, que é a trilha sonora do filme. A primeira cena do filme, né, depois da introdução, e acontece a primeira cena de ação, que é quando o Adão Negro ele é acordado, e aquela cena é muito boa. Aliás, são duas cenas que tem no filme que salvam, né, vamos dizer que salva, né, mas que são muito boas no filme, que é a cena de introdução do Adão Negro, quando ele aparece. É uma cena de ação muito boa, e toca uma música legal ali, bem, sabe, bem característica, bem dark. É uma parada, isso eu até achei, falei, caramba, isso aqui é pra criança, mano, porque rola uma violênciazinha lá, nada fofinha, tá? No decorrer do filme, a trilha sonora, ela simplesmente é interminável. Ela não para de tocar. E isso é irritante, porque tem algumas cenas em que a gente poderia sentir, né, poder imaginar algumas coisas, poder, sei lá, pensar no que está acontecendo na cena, não, mas a música tá lá tocando, tipo, dizendo qual é a sensação que você tem que sentir, sabe? E isso é irritante, porque poderia ter um pouco de silêncio, como o filme é um filme de ação, então ele precisa de algumas quebras, né, pra gente dar aquela respirada, pra gente pensar no que tá acontecendo. Mas nas cenas de conversa, de bate-papo, tá rolando música, mano. Eu falei, caraca, sabe? Aquela coisa, ele não deixa eu ouvir a conversa, deixa o diálogo acontecer, deixa a gente perceber um pouco mais das atuações, que não são lá essas coisas, mas... Então, a música fica lá no teu ouvido, não, pra mim isso aí também foi um outro ponto negativo. Me irritou. O vilão. Cara, o vilão é tão genérico quanto o vilão da Mulher Maravilha, do primeiro filme da Mulher Maravilha. Me lembrou muito ele, então assim, não tem muito o que falar. Ele demora muito pra aparecer. O filme tenta trazer uma discussão, né, do herói, do anti-herói, do vilão. Então isso tudo a gente percebe que esses três conceitos a gente pode colocar no Adão Negro durante boa parte do filme. Então demora o vilão mesmo para aparecer, ele demora para aparecer no filme. Quando ele aparece de uma forma muito genérica, né? Aquele herói feito também de uma linha, o diretor chegou e falou, você é o vilão e tem que destruir o mundo todo, é isso. E o cara então já sabe o que fazer. Então rola uma ação, aí na parte da ação, ok, é legal. Aliás, eu acho que é um dos pontos positivos do filme, não tem como negar. Não é que é a melhor cena de ação que você vai ver na DC, não. Mas pelo menos na ação o filme tem o seu divertimento. O vilão, então é isso. É uma coisa muito genérica, como todos os outros personagens do filme são genéricos. Não tem muito o que esperar. Não pense em profundidade aqui de personagens. Inclusive na cidade. Kahndaq, que é a cidade do Adão Negro. A cidade que poderia ser um personagem, né, na história do filme, justamente que é para trazer pra gente, né, essa sensação de que ela precisa ser protegida, ou ela precisa ser liderada, ou a cidade realmente precisa de alguém, né, que seja seu protetor, que seja seu rei, enfim. A gente não tem a gente olha para a cidade sabe, não tem alma, a cidade não tem alma. Os moradores das cidades, tipo, não tem face, não tem uma perspectiva, não tem uma cara, sabe? Você não... As batalhas que acontecem na cidade, né, em que há destruições e destruições de massa, você não vê as pessoas morrendo. Você não vê as pessoas, sabe? Tem uma parte em que um avião cai, um jato cai lá e sai destruindo. Parecia que está no meio de uma feira, mas não tem ninguém. Você não vê o sofrimento daquela cidade ali. Você vê em alguns pontos, é óbvio, né? Aliás, o filme traz uma discussão, podemos até fazer um paralelo
na invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Pode-se fazer esse paralelo. Eu acho que, inclusive, o filme busca ter essa ideia e tem esse discurso, vocês vieram nos explorar e nos dominar e agora vai dizer o que a gente tem que fazer e tal. Então, há esse discurso no filme, mas a cidade ela não tem personalidade. Os moradores não têm personalidade. Aliás, eles têm uma personalidade e que pode ser até um pouco discutível, que é justamente a moralidade dos moradores lá de Kahndaq. Porque eu saí do cinema pensando nesse aspecto, falei, cara, os caras, o povo quer alguém que mate as pessoas, né? Por exemplo, eles querem que o Adão Negro, do jeito que o Adão Negro é, né? Aquele brucutu que não tá nem aí, ele mata primeiro para perguntar depois, é o tipo do cara que atira primeiro e pergunta depois. Esse é o Adão Negro. E isso, para os moradores de Kahndaq, é positivo, é o que eles querem. Então eu falei, será sei lá, Kahndaq foi meio que inspirado aqui, né, aqui no Brasil um pouco, mas então é discutível. Mas é só isso que eles têm. Bom, então chegamos aqui ao principal, que é ao ator, ao The Rock como o Adão Negro. Bom, o que eu posso dizer sobre The Rock como Adão Negro? Eu acho que aqui ele conseguiu se desvencilhar um pouco da personalidade dele como ator, né? O ator que a gente conhece nos outros filmes. Ele não fica fazendo aquelas carinhas, né? Ele não fala muito, ele não faz muita piada, ele tá fisicamente muito bem preparado aqui nesse filme, ele é um cara imponente, é um cara que dá medo, é óbvio o tamanho daquele cara, mas eu ainda acho que ele ainda não é um ator à altura do que o filme precisava. Mas isso ele pode melhorar, cara. Assim, só o fato de eu conseguir olhar pro Adão Negro, The Rock, e não ficar me lembrando dos outros filmes do The Rock, dos outros personagens que o The Rock já fez, cara, isso pra mim já foi sensacional. Ele entendeu o personagem dele e ele se esforçou para representar o personagem dele. Ele entendeu a dor do Adão Negro, entendeu o personagem, a complexidade do personagem, e ele buscou, na limitação, né, dele mesmo, de encarar o personagem, de, né, reproduzir aquilo que ele entendeu do personagem. Dá pra ver o esforço dele ali. Então ele consegue se desvencilhar, eu consegui olhar o Adão Negro como um Adão Negro sem ser o The Rock dos outros filmes. Isso pra mim é muito bom. Mas ainda tá um pouquinho longe do ideal, né, de um ator que trouxesse a carga dramática que o Adão Negro tem, né, na história dele. Eu digo na história não nas histórias em quadrinhos, mas na história do filme mesmo. Ele tem uma história lá, e é uma história pesada, né? Poderia ser muito bem trabalhada nisso, mas não dá. Eu acho que a limitação do The Rock também está limitada ao próprio roteiro do filme. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho lá. Ele não é o problema do filme. O problema do filme são outros, são o desenvolvimento, a criação dos personagens e o desenvolvimento dos outros personagens. É isso. Esse é o problema. E os outros que eu comentei aí, tá? Então, eu gostei do Adão Negro? Não, achei muito fraco, mas é um filme que ele traz várias coisas que a gente já viu em outros filmes melhores, sabe? É algo que a gente já viu. Esse é o problema. Adão Negro não traz nada de original, não traz uma discussão profunda sobre o que é o principal, né, da história do Adão Negro, que é o fato dele ser herói, anti-herói ou vilão. O que é o Adão Negro? Então, isso é desenvolvido no filme? Mas de forma muito rasa, muito rasa. Não há uma discussão sobre a perspectiva do que é o herói para uma pessoa, para uma cultura, para um povo, porque essa é a diferença. A gente vê que ele está lá em Kahndaq, ele não age no mundo, ele não age nos Estados Unidos. A gente não tem a percepção do herói que o povo de Kahndaq tem, da história que Kahndaq tem. Então isso poderia ser muito bem trabalhado, mas eles escolheram, né, ir para o outro lado, e aí, infelizmente, não dá muito para se trabalhar com personagens quando você não tem um background, né, que desenvolva os seus personagens. Então a culpa do filme ser fraco, ao meu ver, é essa. É que eles
até tem assuntos interessantes para se tratar, que eu acho que isso é algo que poderia, inclusive, trazer de algo novo, né? O que é ser herói, o que é ser um anti-herói, vale a pena ser um anti-herói. Enfim, dá para se discutir isso, mas dá para se discutir de forma, né, inteligente, trabalhada, desenvolvida. Eles colocam isso no filme, mas esquece, né? Só traz esse aspecto da história em determinados pontos do filme que passa muito, sabe, muito rápido, de forma muito superficial. Bom, e a última coisa que eu poderia falar é sobre a cena extra do filme, que todo mundo, eu acho que já sabe o que acontece. E sim, isso é legal. É legal. Estou ansioso para os próximos filmes da DC, inclusive envolvendo o próprio Adão Negro. A gente percebe que o Adão Negro não vai ser um personagem ignorado no universo da DC, pela força que ele apresentou ali, ele é muito poderoso. Então não é um poder que pode ficar, sabe, sem estar sendo vigiado. E o próprio personagem, e o próprio ator, né, o próprio peso do ator The Rock numa franquia como essa. Então é isso. Desculpa, hoje eu não fiz roteiro, hoje fiquei só com esses pontos mesmo. Eu queria trazer para vocês essa minha breve visão, essa minha breve crítica, avaliação, análise, sei lá, do filme do Adão Negro. Valeu? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, falou e tchau.